Fala, contador, contadora! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa live. Hoje vamos falar de um dos assuntos mais intrigantes que tem para os empresários contábeis, né? Que gera mais dúvidas, mais curiosidades, mais debate, que é sobre segmentação. Segmentação nos serviços contábeis. E aí, vale a pena fazer? O que é segmentação? Quando vale a pena? Quando não vale? Eu vou bater um papo contigo hoje nessa live. Eu estou muito feliz de estar com você aqui hoje, retomando a nossa maratona de lives, depois de um período de férias que eu tirei, passei uns dias na Bahia. Inclusive a minha inspiração veio de lá, veio de Salvador, vou te contar logo logo. Deixa eu só mandar aqui um convite para o pessoal do canal do Telegram, dos grupos de WhatsApp. Você que está aqui comigo, obrigado pela presença. E vou te convidar, você que está ao vivo, me fala de onde você é, qual é a sua cidade. Coloca aqui no comentário, por favor. Quero saber de onde você é e saber se eu vou te encontrar, porque a programação de eventos está voltando, hein? Nós já vamos ter novidade aí em breve. Deixa eu mandar essa mensagem aqui do Estamos ao Vivo. Então vamos lá, estamos ao vivo. Live sobre segmentação na contabilidade. Clique aqui para assistir. E a gente bota aquele dedinho, aquele emoji. Vamos pegar o link direto aqui da... Inclusive um macete para você que está assistindo, se você colocar o teu Instagram, instagram.com/o seu perfil /live, você manda a pessoa direto para a sua live, ela vem diretamente para lá. Então deixa eu mandar aqui, deixa eu mandar nos grupos de WhatsApp, a gente já começa em um minutinho. Enquanto isso, você vai me dizendo aí de qual cidade você é. Quero saber se eu vou te encontrar em breve, se a gente vai se encontrar nos eventos. Maravilha, mandar isso aqui. Cadê? Perfeito. Olha quanta gente chegando aí. Ai, que legal. Temos a Tamara do Rio Grande do Sul, acho que o Wesley Teixeira de Belo Horizonte, Letícia do Rio, Aline de Caicó, Rio Grande do Norte, Delfinópolis, Alexandre, obrigado pela presença, gente. A Luz, é isso? De Fortaleza, a Kemi de São Paulo. Inclusive estarei em São Paulo daqui a 2 semanas. Vamos fazer uma mega live, já vou deixar você convidado aí. Uma mega live que nós vamos fazer de lançamento de um livro, que eu tenho muito orgulho de ser coautor desse livro, que é o Contabilidade 20x20. Quais são as tendências do mercado contábil para essa década de 20? Uma obra que foi feita aí com o trabalho de muitos profissionais da contabilidade, e eu tenho a honra de fazer parte desse time de feras. Prontinho. Então mandei o convite para todo mundo. Quem quiser assistir ao vivo vai assistir. Quem não quiser não tem problema. Mas se você está comigo, nós vamos falar hoje de segmentação. Um dos assuntos mais intrigantes que tem na contabilidade. Obrigado por você estar aqui comigo. Vamos começar nosso bate-papo agora. Eu já quero te fazer uma pergunta para você que está aqui ao vivo. Uma pergunta / reflexão, tá bom? Imagina só, quando você está com algum problema de saúde. Você está com algum problema de saúde. Eu sempre dou exemplo do oftalmologista porque eu preciso usar óculos, eu não quero usar óculos. Mas vamos pegar, sei lá. Vamos pegar o oftalmologista. Você está com problema de visão. Você que está com problema de visão, você como eu, que só enxerga de perto, que não enxerga quase nada de longe. Você, quando vai procurar ajuda, você vai procurar ajuda de um clínico geral ou você vai procurar ajuda de um oftalmologista, um especialista em olhos. Pensa, você vai procurar ajuda de um especialista ou de um generalista? Coloca aqui no comentário para mim, por favor. Quando você está com algum problema de saúde, você procura ajuda do especialista ou do generalista? Boa noite, galera, tá chegando aí, ó. Chegou o pessoal da NTW, abração para vocês. A maioria das pessoas, a maioria delas, quando está com um problema, procura ajuda de um especialista. Quando você vai casar, você vai contratar um fotógrafo de casamento ou um fotógrafo de fotos em geral?
as pessoas tendem a contratar o especialista, aquela pessoa que tira fotos de casamento. E aí eu te pergunto, por que será, Senhor Jesus Cristo, que nós ainda temos nesse nosso mercado contábil tantos contadores que se posicionam como contabilidade em geral? Tantos contadores que fazem questão de falar que são generalistas, quando na verdade o que as pessoas buscam são especialistas. Olha só, ninguém quer alguém que sabe um pouco de tudo. As pessoas querem alguém que sabe muito do meu problema, para resolver o meu problema. E a segmentação é exatamente isso. O que é segmentar? Vamos primeiro pensar, segmentar, o termo de segmentar vem da palavra segmento. É você pegar um pedaço de algo, né? Imagina que o mercado é uma fatia de pizza, e como vocês sabem, eu sempre penso em comida, você tem aquela fatia de pizza. Segmentar é você escolher qual é a parte dessa pizza que você vai atacar. Isso é a segmentação. É você escolher desse mercado todo qual é o mercado que me interessa e qual é a parte que eu interesso ao mercado, né? A segmentação, ela tem dois lados muito importantes. O primeiro lado é você ter a humildade de reconhecer que você não é bom para atender todo mundo. Isso é um ponto muito importante, de muita maturidade. Você tem que ter clareza de que você e seu time não são bons para atenderem todo mundo. Dirceu mandou uma mensagem que está sem áudio. Vocês estão me ouvindo, galera? Dá um ok se você estiver ouvindo aí, por favor. Aqui também, a Cristiane falou, mas também o que, Cris? Está ouvindo ou não está ouvindo? Normal. Então, Dirceu, deve ser no seu celular. Uma dica, sai e entra da live, ou então fecha o Instagram, sacou? Fecha o aplicativo e volta, e aí acho que o áudio vai voltar para você. E aqui parece que está tudo normal. Legal, valeu, galera. Então, voltando para a linha de raciocínio, você tem que ter clareza que você não é bom para atender todo mundo. Se você quiser atender todo mundo, você vai se frustrar, porque o mundo é muito complexo. E você pode frustrar o cliente, porque ele está esperando de você algo que você não vai ser capaz de atender. Afinal de contas, os clientes podem ser assim, muito diferentes entre si, com muitas regras a serem cumpridas diferentes, com muitos requisitos do cliente diferentes. Então, quando você define segmentos, você está deixando mais claro, inclusive uma posição mais humilde sua, de saber que você não é capaz de atender todo mundo. Cada negócio tem sua peculiaridade e precisa de um esforço. Inclusive, quanto mais esforço você tiver, melhor. Tem gente que reclama, poxa, Pedro, tal segmento é tão difícil, caramba, é muito complicado, é muita legislação e, cara, você tem que ficar lá, a parte fiscal do cliente é muito complicada, tem que ficar parametrizando, é muito difícil. Deixa eu te contar uma coisa. Tudo que é muito difícil é bom. Sabe por quê? Porque quando é difícil, esse difícil separa os curiosos dos comprometidos. E só os comprometidos conseguem fazer dar certo. Quando você tem algo fácil demais, os aventureiros entram nesse jogo. E o aventureiro que entra nesse jogo, ele entra despretensioso, ele entra muitas vezes sem ter nada a perder. E aí que você tem uma queda mais abrupta ainda dos preços. O que é muito fácil é facilmente substituível, percebe? Agora, aquilo que é difícil, aquilo que é complexo, aquilo que é complicado, é aquilo que só os mais comprometidos conseguem fazer. E aí um desafio que eu já coloco para você refletir. E veja só, meu amigo, minha amiga, essa aqui é uma live de reflexão e de ação. Tá? Isso aqui não é um bate-papo para você se divertir, para você rir, não é isso. Isso aqui é um assunto sério, é para tua carreira. Claro que a gente vai tentar fazer com leveza, com simplicidade, mas você tem que ter clareza do que você quer da tua carreira. Você quer ser só mais um? Você quer ser só mais uma? Se você quer ser diferente, você tem que ir para as coisas difíceis. Porque as coisas fáceis todo mundo faz. As coisas difíceis só os comprometidos fazem. A segmentação está também nisso, em você escolher quais são as batalhas difíceis que eu quero travar. Porque você não consegue travar e vencer todas as batalhas. Você não é o super-homem, você não é a Mulher Maravilha. Mas algumas batalhas bem escolhidas, você é capaz de se fortalecer e de vencer essas batalhas. Então isso é um ponto importante.
Você ter clareza de quem você é capaz de atender. E também você reconhecer, você segmentar, você escolher um pedaço da pizza e não a pizza toda, não o universo todo, é você também se comprometer a dar algo melhor para o teu cliente. Porque na boa, os empresários merecem muito mais do que o basicão. Os empresários precisam de muito mais do que o basicão. Não adianta você ser só uma contabilidade para você ficar mandando folha de pagamento, impostos. Isso é muito pouco. É muito pouco para o cliente e, na boa, é muito pouco para você também. Você que está empreendendo na contabilidade, você merece muito mais. Você merece ter uma vida com mais realização, com mais propósito. Claro, se for isso que você quer da tua jornada, né? Então, quando você segmenta, quando você especializa, você consegue reconhecer sua limitação e oferecer mais para o teu cliente. E todo mundo fica melhor nessa história. E até te conto uma curiosidade, de onde veio essa ideia, né? Essa sacada de falar sobre segmentação hoje. Semana passada eu estava lá em Morro de São Paulo, que é uma península, acho que não sei se é uma ilha ou uma península, que fica na Bahia, perto de Salvador. Um lugar lindo. Se você não conhece ainda, vale a pena conhecer. Um lugar maravilhoso, tem programa para todo mundo, para quem vai casado, para quem vai solteiro, para quem vai com família, enfim, é muito legal. E na volta da viagem eu encontrei com um grande amigo, que é o Paulo da Nexo Contabilidade, que é uma empresa contábil que atua lá em Salvador. E o Paulo, há algum tempo, ele já tem uma atuação muito bacana, especializada em, olha só a segmentação do Paulo, em restaurantes de alta gastronomia. Olha só, isso que é um nicho gostoso, hein? Restaurante de alta gastronomia. Inclusive ele me levou num restaurante lá, meu amigo, minha amiga, depois eu vou postar aqui a foto. Não, vou até ver se eu acho essa foto aqui, só para botar com vocês água na boca. Vamos lá. Deixa eu ver se eu acho isso aqui que é um abuso. Dá uma olhada nesse prato. Dá uma olhada nisso. Aí quem chega na live agora vai falar, que porra é essa que o cara botou? Olha isso, eu vou te explicar o que está nesse prato. Isso aqui é um risoto de... Como é que é? Essa base é um risoto de maçã verde com alguma coisa assim muito gostosa. Em cima nós temos camarões do tamanho da palma da minha mão, um camarão delicioso que só se come na Bahia. Ali nós temos uma caipirinha de caju com alguma coisa. Isso é o prato, essa coisa é maravilhosa. Olha que sacanagem. Eu tô com fome, é isso aí, eu também tô com fome. Esse aqui, olha que maravilha. Então, esse é o cliente do Paulo, ó. Deixa eu te mostrar a foto do Paulão aqui. Cadê? Até fechou no... Aqui, ó. Ele aí, ó. Esse aqui é o Paulão. Fomos nesse restaurante maravilhoso. Um restaurante lindo, incrível lá em Salvador. E o Paulo, ele é especialista em atender restaurante de alta gastronomia. E a gente estava falando sobre isso, né? E ele falando, cara, que coisas incríveis ele é capaz de fazer. Ele e o time dele são capazes de fazer. Porque eles vão muito além do básico, muito além do básico. Muito além de mandar os impostos para o cliente, muito além de cuidar de alvará e certidão, muito além de mandar só informação que não serve para nada para o cliente. Lá o Paulo ajuda o cliente a tomar decisão, ajuda o cliente, olha só que incrível, a orientar para os funcionários, na hora do cliente pedir uma sugestão, qual é o prato que o maître vai oferecer para o cliente. Porque veja só, toda empresa, meus amigos, precisa de lucro, ok? E você tem que tentar buscar vender os seus produtos, claro que vão atender a necessidade do cliente, mas que vão te deixar maior margem de contribuição. O que é margem de contribuição? É o que sobra, né? Você tem a venda de um produto, você tem os gastos variáveis, o que sobra disso é margem de contribuição. É quanto sobrou para pagar as despesas fixas e o resultado, gerar resultado para o negócio, ok? O ideal é que na hora do cliente pedir uma sugestão, os garçons ofereçam os produtos que têm maior margem de contribuição para deixar uma lucratividade maior para o mercado e assim para a empresa. E essa informação vem de onde? Vem da contabilidade, vem de um contador. Inclusive o Paulo, ele acessa o sistema de frente de caixa do cliente para ajudar esse cliente a entender uma curva ABC de quais são os produtos que esse cliente vende, que tem a melhor margem de contribuição, qual é o CMV, o custo de mercadoria vendida dessa empresa. Imagina só um restaurante sabendo qual é o seu CMV. Ele entender qual é o melhor dia de venda, quais são as estratégias que ele pode adotar para os dias de baixa. Ele avaliar se vale a pena vender de uma forma ou não. Tributação. Veja, alguns dos produtos têm tributação monofásica de PIS e COFINS. E aí, se eu comprei aquele produto e usei ele para produzir um prato, na hora de vender, a nota fiscal não foi emitida com aquele NCM. Como é que eu faço com essa parte de tributação para aproveitar esse crédito de PIS e COFINS monofásico?
Veja só quantas peculiaridades que quando você avança, quando você aprofunda num segmento, você é capaz de entrar na intimidade e conversar com o cliente usando a língua dele. E de você saber que aquele cliente é um cliente que valoriza essa e essa informação. E que aquele outro cliente tem essa e essa outra dificuldade. Aí esse cliente compra vinhos, ele compra de dentro aqui do estado, ele compra de fora, compra de outro país. Quando você segmenta, e aí segura isso que eu vou te falar, preste atenção. Tudo que você foca, você expande. Tudo aquilo na sua vida que você foca, isso expande, isso explode. Porque quando você foca em algo, você vai com mais força. Quando você vai com mais força, você consegue aumentar a sua área. E esse papo muito gostoso com o Paulo, né, um camarão maravilhoso, me trouxe essa ideia de trazer para vocês esse debate. Segmentação na contabilidade. Vale a pena, não vale a pena? Quais são as vantagens? Como fazer a segmentação? Então é isso que nós vamos falar hoje aqui nessa live, muito inspirada pelo Paulo. E eu já quero te dizer uma coisa, inclusive acabei de falar com ele antes de começar essa live e já está marcada amanhã uma outra live. Então você que está aqui comigo ao vivo, já se prepara, amanhã tem uma outra live com o Paulo, em que eu vou fazer uma entrevista com ele para você conhecer mais a história dele, um pouco do que ele coloca em prática. O Paulo vai compartilhar com você. Você não vai compartilhar esse almoço, né, maravilhoso que nós comemos, né? Mas os insights, as ideias, eu vou conseguir compartilhar isso com você para que você possa assistir amanhã. Inclusive, eu acabei esquecendo de colocar o tema da live aqui. Pera aí. Vamos botar esse tema da live. Show, agora foi. Pronto, comentário fixado. Beleza? Então, por que segmentar, gente? Primeiro ponto. Lembra, quando você se posiciona como um especialista, você fica mais atraente. Um especialista, ele é mais atraente do que um generalista. E fundamentando isso, existe um gatilho mental, não é tema da nossa live de hoje. Se você me acompanha há algum mais tempo, você já entende o que são os gatilhos mentais, mas em resumo, gatilhos mentais são estratégias para você convencer o outro lado, para você criar referência, conquistar a confiança, argumentar com o outro lado, mesmo com a parte não racional do cérebro dele. E um dos gatilhos mentais mais poderosos para a venda de serviços profissionais, advogado, médico, arquiteto, serviços técnicos, um dos gatilhos mais importantes é o gatilho mental da autoridade. Quando o outro lado enxerga que você é autoridade, ele confia mais em você. Ele tende a comprar de você. Inclusive, ele aceita pagar mais caro, porque ele sabe que está falando com uma autoridade, com uma referência. Por outro lado, se o cliente acha que está falando com só mais um, talvez você não consiga conquistar a confiança desse cliente. Ou mesmo não consiga cobrar mais caro, porque ele vai achar que é mais um. Então é muito importante, quando você segmenta, você consegue se tornar um especialista. Você consegue fazer como o Paulo faz, de ajudar o empresário a escolher qual é o melhor sistema para a empresa dele. Qual é a melhor estratégia para ele precificar os seus produtos. Quanto ele paga para os funcionários. Qual é a convenção coletiva que se aplica, enfim, se existem regras, se existem exceções, se existem oportunidades tributárias. Quando você é especialista, você é mais atraente. Porque você ativa esse gatilho mental muito poderoso, que é o gatilho mental da autoridade. Então, fica atento. Segundo motivo importante, quando você é segmentado, você consegue ter esforços otimizados de marketing em vendas. Veja só, se você está pensando em vender pela internet, na internet hoje é quase que indispensável você segmentar. Porque a internet é um universo muito vasto. Hoje, para você conseguir convencer as pessoas a te conhecer, você tem que mostrar para essas pessoas alguma vantagem. Você tem que se comunicar com essas pessoas de alguma forma. Não adianta você fazer um e-book lá, entenda o Simples Nacional. Cara, quem é que se interessa? Qual empresário se interessa a isso? Entenda o Simples Nacional. Agora, seria totalmente diferente de um e-book. Olha só. Descubra como pagar menos impostos em restaurantes em Salvador. Olha só a diferença, hein? Um e-book, entenda o Simples Nacional. Um outro e-book, entenda como pagar menos impostos para restaurantes em Salvador. Olha, especificando o público, a localidade, o benefício, a promessa. Esse e-book aqui converte muito mais do que esse aqui que é genérico. Isso aqui não atrai a atenção de ninguém.
Ninguém gosta de promessas genéricas, você precisa fazer promessas específicas, de preferência chamando o seu cliente pelo nome. Se a gente ainda não sabe o nome individual de cada um, falando do segmento que ele atua. Então, para você ter esforços de marketing e vendas melhores e ter resultado, segmentação é muito importante. Não dá para falar com todo mundo ao mesmo tempo. Você precisa segmentar para você chegar, levar sua mensagem. Tem muita gente, inclusive, que está no marketing digital e que não tem resultado por isso, porque está querendo falar com todo mundo ao mesmo tempo. Você tem que ter clareza de quem é o cliente que você busca e qual dor você vai resolver dele. Então, a segmentação te ajuda muito na hora de você conquistar clientes. Inclusive, uma reflexão. Pô, Pedro, quer dizer então que se eu vou segmentar, então eu só vou atender clientes daquele segmento? A partir de agora, você está me dizendo o seguinte, Pedro, a partir de agora, todo cliente que for fora desse segmento eu vou recusar? É isso que você está me dizendo, Pedro? Pode ser que seja uma dúvida que você está tendo. Deixa eu te fazer um pedido, tá? Aqui embaixo no Instagram, você que está ao vivo, tem uma caixinha com um ponto de interrogação, tá vendo? Deixa aí suas dúvidas, porque nos minutos finais eu vou responder as perguntas que estão aqui, tá bom? Então se você tiver alguma dúvida sobre segmentação, você deixa nessa caixinha, porque eu vou responder essas dúvidas na caixinha, tá bom? E também aproveitar de fazer outro pedido. Se você conhece algum contador, alguma contadora, que você acha que gostaria de saber sobre esse assunto, sobre como segmentar, sobre como conquistar mais clientes, se vale a pena ou não, aqui do lado tem um aviãozinho, onde você clica nesse aviãozinho e você pode enviar essa live para outras pessoas. E eu tenho certeza que esse contador, essa contadora que vai receber essa mensagem, vai ficar muito feliz de saber que você pensou nela e que você está mandando esse conteúdo para ela, tá bom? Então, manda um aviãozinho para seu amigo, contador, contadora, seu sócio, seu esposo, sua mulher, enfim, quem é que esteja junto contigo nesse desafio de empreender na contabilidade. Tá bom? Vamos voltar para a pergunta. E aí, Pedro, quer dizer que eu não vou mais atender nenhum cliente de fora? Existem diferentes estratégias na segmentação. Existe uma segmentação com uma segmentação absoluta. E algumas empresas contábeis adotaram essa estratégia. Eu só atendo empresas desse nicho. Esse é um tipo de segmentação absoluta. Ela tem suas vantagens e desvantagens. A vantagem é que você, quando define que atende só um nicho, você consegue customizar todo o teu time para esse nicho, que é inclusive um dos benefícios da segmentação, né? Imagina, se você é uma empresa que atende desde pequenos prestadores de serviço que acabaram de montar sua empresa, né, PJinhas, você atende empresas de comércio, de lojas de roupa, de rua, de shopping, você atende atacado, você atende indústrias, você atende importadoras, você atende incorporadoras. Cara, o teu time técnico tem que ser sinistro, porque se manter atualizado em todos esses segmentos da parte tributária, trabalhista, contábil e estratégica é difícil pra caramba. Então, quando você segmenta, você consegue otimizar teu time, inclusive os esforços deles para se manter atualizado. Afinal de contas, nós temos tempo limitado. Ninguém tem tempo infinito para ficar aquele informativo da Econet semanal, né? 25 páginas de novidade de legislação. Não dá. Então, a segmentação tem essa vantagem. Quando você tem essa segmentação absoluta, você consegue ter essa restrição. O que eu defendo não é a segmentação absoluta. Porque a segmentação absoluta é muito arriscada. Quando você escolhe alguns nichos e fala que não vai atender nenhum desses outros nichos, você está correndo um risco. Porque se bate uma crise nesse nicho que você está segmentando, você pode vir a sofrer muito. Eu conheço alguns contadores, por exemplo, que eles eram segmentados em empresas do mercado imobiliário, incorporadoras e construtoras, e que naquela última crise imobiliária que nós tivemos, esses escritórios quase que quebraram. Alguns, inclusive, quebraram. Porque de uma hora para outra, as incorporadoras pararam de lançar, então não tinha mais SPE para fazer contabilidade, não tinha mais lançamento, não tinha mais venda, uma pressão muito grande para os preços caírem, e empresas começaram a sofrer muito. A minha orientação é que você defina alguns segmentos, e aí que você escolha entre 3 a 5 segmentos, é um número razoável, para que você possa se especializar neles. Para que nesse segmento você possa estudar eles, mas não só estudar a parte tradicional da contabilidade, né? Impostos, folha e obrigações contábeis. Você poder estudar a gestão desse negócio. Entender de quem essa empresa compra, para quem ele vende, onde é que estão os gaps de produtividade, o que dói nesse empresário, qual é o sonho desse empresário, qual é o linguajar que ele usa. Porque tudo isso vai te ajudar a ser um contador, uma contadora irresistível. Na hora que você estiver diante desse teu
cliente-alvo e você começar a falar a língua dele e mostrar que você pode ajudá-lo, você fica alguém indispensável. Então, a segmentação que eu sugiro que você avalie não é uma segmentação absoluta. Essa você tem que ter algum cuidado em fazer. Mas é uma segmentação, digamos, relativa, em que você escolhe nichos prioritários. Na hora de você pegar seu dinheiro e investir no marketing digital, você vai investir em quê? Na hora de você escrever um e-book, um artigo e impulsionar isso para a internet, que segmento é esse? Esse artigo é sobre qual assunto? É para isso que vem a segmentação. Para você ter clareza de quem é o teu cliente prioritário. Mas de repente, vamos supor que você segmentou empresas da área de saúde. Médicos, dentistas, vamos supor que esse é o seu segmento. Mas de repente esse camarada é sócio de uma outra empresa, de repente você pode atender essa outra empresa também. Mas você vai continuar se esforçando para ser o melhor naquele segmento, para atender melhor as necessidades daquele público. Entende? Então a segmentação que eu recomendo que você avalie é especialmente essa segmentação relativa, em que você escolhe alguns nichos de prioridade, mas que você não vai negar outros nichos desde que você e seu time sejam capacitados para isso. Lembra que o contador ele tem uma grande responsabilidade técnica e uma responsabilidade legal, né? Civil e criminal. Então você tem que ter algum cuidado para você se comprometer só a atender clientes que você realmente esteja pronto para atender, né? Tem que ter algum cuidado / alguma humildade, inclusive, para você reconhecer que de repente o cliente não é um cliente para você. Tá? Então, dica importante sobre estilos de segmentação. Quais são outras vantagens para você segmentar? Eu falei de uma delas, além de você se tornar um especialista, você ativar esse gatilho mental da autoridade, você ter uma equipe que você consegue ter uma equipe também mais especializada, afinal de contas, na contabilidade não dá para você trabalhar sozinho, sem time você não vai muito longe. Você também consegue ter processos otimizados, porque afinal de contas os processos são diferentes de acordo com cada atividade, principalmente os processos na área trabalhista e na área fiscal. Então você tem segmentos que você tem um turnover altíssimo, tem segmentos que o turnover é menor, que nem funcionários têm, tem segmentos que você tem que auditar cada nota fiscal que entra, tem segmento que não precisa, tem segmento que você pode botar um robozinho para fazer gerar o imposto automaticamente, tem segmento que você precisa de uma análise crítica maior. Cada estilo, cada modelo de negócio requer uma estrutura de processos. E se você se dispõe a atender qualquer tipo de empresa, você está se colocando em risco, porque você vai ter que ter processos flexíveis o suficiente para atender qualquer tipo de empresa. Se você já for uma empresa contábil mais sólida, você vai conseguir isso. Tanto é que tem muitas empresas no Brasil que fazem isso. Mas talvez seja talvez a palavra não é inteligente, mas seria mais eficaz se você tivesse alguns nichos de prioridade. Porque nesses nichos você teria mais claro como é que eu implanto o cliente, como é que eu faço o onboarding dele, como é que eu faço a saída do cliente, o fato que acontece, como é que eu faço para processar as obrigações dele. Então você ter processos otimizados. Inclusive, além desses processos, você tem mais tecnologia atrelada a isso. E por fim, o último benefício que eu quero te mostrar, por que você deveria segmentar na tua empresa contábil, para que você consiga agregar mais valor para o teu cliente. Nós estamos vivendo hoje, meus amigos, uma verdadeira disrupção na contabilidade. Está em curso um terremoto na contabilidade. Um terremoto que está mudando o jeito de fazer contabilidade. Por quê? Os serviços tradicionais da contabilidade estão perdendo valor. Os preços estão caindo, você tem novas empresas oferecendo serviços por preços mais baixos. Nós já vemos em alguns países, inclusive, um fenômeno de desburocratização tão grande que o contador já perdeu suas funções de gerar impostos, de gerar folha. E olha, isso não está muito longe para o Brasil, não. Pensa que o e-social, o módulo de e-social de geração de folha, já tem permissão para você gerar folha no microempreendedor individual. O que impede do governo daqui a alguns anos liberar o módulo de folha para uma empresa do Simples Nacional gerar folha sozinha? O que impede, depois de uma reforma tributária, uma unificação de notas fiscais, o próprio governo gerar guia dos impostos e não ter mais apuração fiscal? Isso não está muito longe, gente. Estamos vivendo nitidamente um processo em que o governo está tirando as funções de intermediário dos contadores. Você pega a própria declaração de ajuste anual do imposto de renda. É um serviço que os contadores faziam e que cada vez mais o contribuinte vai fazer, inclusive já vem pronto. O que é o e-social de empregador doméstico? É um contratante de funcionário que fecha a folha sem contador. É isso que é o e-social de empregador. Então, os serviços tradicionais da contabilidade estão muito ameaçados. O próprio Estado está ameaçando esses serviços. O mercado, aqueles serviços são básicos, lembra? Você tem muita empresa oferecendo por preço baixo.
Então, se você não agregar mais valor, você está colocando seu negócio em risco. Em médio e longo prazo, você está colocando seu negócio em risco. A melhor maneira para você conseguir sair dessa e ser valorizado é você se diferenciando. É você agregando mais valor. Só que não dá para agregar valor para todo mundo, cara. Mais uma vez, você não é a Mulher Maravilha, você não é o Super-Homem. Você não sabe de tudo. Nós não temos como resolver todos os problemas do mundo. Então, quando você escolhe um segmento, você consegue agregar mais valor para o cliente. Você consegue ter um impacto maior na vida deles. Inclusive, você consegue oferecer novas soluções, fazer o que a gente chama de upsell, novas vendas. É uma consultoria tributária, é uma consultoria financeira, uma consultoria estratégica. É você oferecer um acompanhamento mensal com o cliente. Você ter novas soluções para oferecer para esses clientes. Porque você entende tanto desse cliente que esse cliente vai fazer questão de ter você do lado. É a diferença, meu amigo e minha amiga, de um contador tradicional, um contador despachante, que está lá só para cumprir tabela, a diferença para um contador consultor, que está lá para ajudar a ganhar o campeonato. Tem empresa para os dois estilos. Tem empresa que só quer cumprir tabela. Essa vai continuar com um contador baratinho. Só que tem empresa que quer ganhar o campeonato. E quem quer ganhar o campeonato precisa estar com os melhores. Se você quer fazer parte do grupo dos melhores, você precisa se especializar nesses nichos. Você precisa segmentar. Porque não dá para achar que você vai ser o melhor querendo atender todo mundo. Percebe? Então, eu espero que com isso você tenha refletido. Será que vale a pena? Posso te garantir, a segmentação te dá um poder que você, sendo generalista, você não vai ter esse poder. Se você decidiu segmentar, seja uma segmentação relativa, como te propus, ou mesmo uma segmentação absoluta, primeiro, como segmentar? Eu quero te falar aqui os tipos de segmentação, alguns critérios para você segmentar, e vou comentar um pouco sobre isso. Mais uma vez, se você tiver alguma dúvida, você manda aqui nessa caixinha de pergunta, onde tem um ponto de interrogação que no final eu vou responder. Não manda a tua dúvida no comentário, porque eu não consigo ver os comentários. Tem gente entrando, saindo da live, eu não consigo ler. Então, manda aqui na caixinha de pergunta que com todo prazer no final eu respondo. Tá bom? Existem várias formas de segmentação, né? Vários critérios. O critério mais comum de segmentação no mercado contábil é o critério geográfico. É a segmentação geográfica. Então, eu sou um contador que atendo a esta cidade. No passado, a segmentação era quase por bairro. Então, eu atendo o bairro tal. Nós temos as contabilidades de bairro. Com o avançar das coisas, algumas empresas começaram a aumentar a sua área de atuação e atender cidades. Depois atender regiões metropolitanas, atender estados. Mas a segmentação geográfica ela ainda é muito marcada e muito marcante no mercado contábil. Até pela própria característica da contabilidade. Né? É um negócio que ele ainda é, muitas vezes, um negócio de proximidade, de contato, de sotaque. O sotaque que você fala, que ressoa bem nos ouvidos do cliente ou não. Ainda temos essa característica na contabilidade em muitos lugares. A grande questão da contabilidade segmentada por geografia, né, por espaço físico, é que você cai no problema de querer atender todo mundo. Foi aí que nasceram aquelas contabilidades se intitulam contabilidade em geral. Aquela contabilidade que faz tudo. É aquela contabilidade que eu atendo todo mundo aqui na minha cidade de Vila Velha, onde eu moro. Cara, mas será que você tem estrutura para atender todo mundo mesmo? E para atender todo mundo bem, de maneira diferenciada, agregando valor para o cliente? Então a segmentação geográfica é a segmentação mais antiga que se aplica na contabilidade e que quase que todas as empresas contábeis, de alguma forma, pelo menos as tradicionais, elas aplicam essa segmentação. Uma coisa bem curiosa, meus amigos, preste atenção. Essa crise do coronavírus ela é terrível em vários aspectos. O principal aspecto é os mortos, né, que nós estamos tendo, as perdas de vida que nós estamos tendo. Esse é o pior deles. Junto com isso, logo em seguida, os negócios estão quebrando, né? Quantos e quantos negócios quebraram? Então é uma crise terrível que a gente está vivendo. Mas ela trouxe alguns aprendizados importantes. Ela mostrou, preste atenção no que eu vou te falar agora, ela mostrou que a contabilidade não tem barreiras. Ela mostrou que o negócio contábil é um negócio que não precisa de segmentação geográfica. Seja para você conquistar clientes, para você atender clientes de outras localidades, seja para você conquistar funcionários. Eu já fiz uma live sobre isso. Você agora tem a oportunidade de contratar uma mão de obra muito qualificada. Se você está no interior, você consegue contratar um profissional da capital, com experiência para te ajudar, para te atender. Então, essa crise do coronavírus destravou a mente de contadores e de empresários de que a contabilidade é um negócio sem barreira. Então, fica muito atento a isso, porque está vindo uma grande revolução com essa
quebra desse paradigma de que contabilidade é um negócio local. Pensava-se até pouco tempo que só daria para aqueles modelos de contabilidade online, self-service, para PJ, e não. As empresas de maior porte estão contratando contadores à distância, porque são contadores mais consultivos. Então fica atento a isso. Mas primeiro parâmetro, segmentação geográfica. Nós temos também um parâmetro muito comum, que é a segmentação por porte da empresa / regime tributário. Essa também é uma segmentação muito comum que os contadores fazem e muito perigosa. Especialmente depois que veio o SPED, né, o SPED entrando em vigor e forçando as empresas do lucro presumido do lucro real a gerarem, né, o SPED ECD e o SPED ECF. Isso foi quase que a divisão do... Qual foi aquele mar que foi dividido na Bíblia, gente? Me lembrei, o Mar Mediterrâneo, o Mar Morto? Não, o Mar Morto, Jesus andou sobre o Mar Morto. Qual foi o mar que foi dividido na Bíblia, Senhor? Me lembrei. Foi Moisés que dividiu o mar? Você vê que eu tô bom de histórias, hein? Eu preciso voltar a ler a Bíblia. Mas enfim, o mar foi dividido, né? Teve essa divisão do mar. Bateu-se o cajado e pum, dividiu o mar. O nome desse cajado na contabilidade se chama SPED. Sistema Público de Escrituração Digital. De um lado do mar ficaram os contadores. Mar Vermelho, porra. Pedrão. Isso aí, muito bom. Obrigado, galera. E quem bateu o cajado? Vamos ver se vocês lembram quem bateu o cajado. Ou não teve cajado, eu tô ficando louco, tô misturando as histórias. Depois vocês vão me lembrar. Abriu-se o Mar Vermelho. De um lado do Mar Vermelho ficaram os contadores corajosos que falaram: eu vou atender as empresas do lucro presumido do lucro real. Do outro lado do Mar Vermelho ficaram os contadores, com todo respeito, isso é uma brincadeira, mas com mais medo, que eu vou falar: eu vou atender empresas do Simples Nacional. Moisés, muito bom, esse é o cara. Bateu o cajado e abriu. Só que o que aconteceu? Ficou um número muito grande de contadores que eu vou atender só o Simples Nacional. Meu cliente perfeito, prestador de serviço sem funcionário Simples Nacional. Nossa, esse é um filé mignon. E por outro lado do Mar Vermelho ficaram os contadores que atendem o pepino, né? Empresas do lucro real, regime especial de tributação, empresas com ICMS-ST bombando. Só que o que aconteceu? Lembra, quanto mais difícil, o difícil ele separa quem é curioso do comprometido. Esses serviços de contadores do Simples Nacional começou a ter uma guerra de preços violenta e uma queda dos preços, assim, uma queda livre dos preços, a ponto de começarem a surgir empresas de contabilidade online cobrando R$ 29,90 para fazer essas empresas. Aquele filé mignon que muitos falavam, nossa, o filé mignon, cara, prestador de serviço que emite poucas notas, não tem funcionário. Cara, esse camarada hoje está contratando uma empresa que paga R$50 por mês para ela. Porque é fácil. Se é fácil, qualquer um faz. Se qualquer um faz, alguém menos qualificado pode fazer. Pode fazer com um preço mais barato, automatizando processos. Então, o SPED foi um grande separador, né? Um grande divisor no mercado contábil, de separar os por porte / regime, não necessariamente porte. A gente sabe que o regime tributário não está necessariamente obrigatório ao porte da empresa. Tem empresa pequenininha, lucro real, tem empresa, entre aspas, médio porte, que está praticando no Simples Nacional. Mas esse foi um fator importante. E aí, meu amigo, minha amiga, você tem que ter muito cuidado. Porque está por vir, se você não estudou isso ainda, você estuda. Porque está por vir uma reforma tributária. Não tem como ela não vir. Porque o Brasil está vivendo um déficit público monumental. Nós vamos chegar nesse ano a 100% do PIB comprometido em dívidas. Uma situação quase falimentar, quase o que a Grécia viveu. É grave assim mesmo. O que a gente está vivendo hoje, auxílio emergencial, gente, custa 50 bilhões de reais por mês. O Brasil está indo para uma situação quase de insolvência se continuar nesse ritmo nos próximos anos. O único jeito que o Brasil tem qual é? Aumentar a receita e reduzir despesa. O único jeito. Reforma tributária vai vir. E o que está se vindo aí com essa CBS, com essa contribuição de bens e serviços, é quase que empurrar todas as empresas que estavam no regime de lucro presumido ir para o regime do lucro real, por conta da questão da cumulatividade, do PIS e da COFINS, dos antigos PIS e COFINS. Então, gente, vai vir uma oportunidade tão grande para empresas contábeis que atendem empresas do lucro real, que vai faltar contador. Só que, mais uma vez, é só para os contadores comprometidos. Porque o curioso, ele vai ver aquilo e ele fala: puta que pariu, vou ter que estudar tudo de novo? O que vai acontecer, meu Deus? E vai acontecer, vai vir o CBS, como é que vai ficar? E tributação monofásica, e se eu compro isso, o crédito, o débito, vou ter que fazer contabilidade todo mês, vou ter que apurar imposto produto por produto. Ah, não, vai dar muito trabalho.
Vai vir talvez um novo mar vermelho na contabilidade com essa reforma tributária que está vindo. E o que eu te convido a você pensar, será que não está na hora de você pular para o lado de lá do mar vermelho? O lado difícil? Aí o Paiva falou, faraó, isso aí, tá vindo um novo faraó. Tá vindo um novo faraó, chamado Guedes. Tiozão louco. Novo faraó tá vindo aí. Mas não tem jeito, gente. Reforma tributária é indispensável para esse país continuar funcionando. Não tem o que fazer. Senão nós vamos entrar numa escala de hiperinflação, de só ter dinheiro para pagar funcionário público e pagar servidor aposentado. É o que está acontecendo no Brasil. Enfim, segmentação por porte, por regime tributário é um outro. E alguma atenção. Cuidado para não ficar segmentando em regime fácil que todo mundo faz. Vai ficar barato. Por fim, uma segmentação muito importante e poderosa, que é a segmentação por nicho de atividade. Para mim, essa é a segmentação mais poderosa para fins de conquistar clientes. Porque quando você segmenta por atividade econômica do cliente, independente do regime tributário, independente da localização dela, inclusive um parênteses, né, contando a história do Paulo, o Paulo atende restaurantes de alta gastronomia em diferentes estados, tá? Restaurantes em São Paulo, restaurantes em Pernambuco, restaurantes na Bahia toda. Porque o cara é tão bom, que outros restaurantes, inclusive redes nacionais, procuram o serviço dele. Porque ele é muito bom em restaurantes. Ele entende o que é o poder de um cardápio bem desenhado, de você comprar mercadoria do jeito certo, de você otimizar as pessoas. Ele tem benchmarking, qual é o referencial de lucratividade de um restaurante bem administrado, um restaurante mal administrado. Ele consegue discernir qual é a diferença entre um e outro. Ele consegue educar o cliente. Então, quando você segmenta por atividade econômica, você tem a oportunidade de entender do negócio mais a fundo, de falar a língua do cliente, de ajudar ele a ter muito mais do que simplesmente imposto e folha de pagamento. Então, atividade econômica é um ótimo critério de segmentação para que você possa ajudar esse teu cliente a ser muito mais. Eu diria que para você atuar como um contador consultor, que é o grande tema que a gente fala aqui nesse canal, a segmentação é indispensável. Porque senão você vai ter muita dificuldade de realmente transformar a vida do teu cliente, se você realmente não conhece ele a fundo. Essa é a forma de segmentação que eu sugiro que você considere, que é a segmentação por segmento. Pedro, é escolher só um segmento? Não, você pode escolher alguns, tantos quanto você seja capaz de se tornar profundo neles. Então, eu conheço contadores que se especializam, por exemplo, como eu já falei, atividades da saúde. Então eu vou entender muito de clínicas médicas, clínicas odontológicas, de fisioterapia. São vários negócios dentro desse universo de saúde. Vou me segmentar no mercado imobiliário. Então vou estudar o que é incorporadoras, o que são construtoras, o que é uma loteadora. Tem tantas outras segmentações. E quando você segmenta, você se empodera. Tudo que você foca, você expande, lembra? Tem uma segmentação também, essa já é mais complicada, por estágio de vida da empresa. Tem algumas empresas contábeis que se segmentam em estágio de vida. Eu atendo só empresas que estão nascendo. Eu tenho uma empresa aqui que eu faço abertura de empresa, eu atendo negócios que estão nascendo agora. O cara montou uma empresa, está com a empresa lá pequenininha, desativada. Muitas das contabilidades online, meus amigos, parênteses, são empresas segmentadas por fase de vida. Eu atendo a empresa pequenininha quando ela está nascendo. É aquela empresa que abriu o CNPJ dela, mas nem nota emite. Ela só abriu para ter. Emitiu uma nota, 2 notas. Não tem funcionário, não tem complexidade. Por outro lado, tem empresas contábeis que atendem empresas de alto nível, no topo da pirâmide. Empresas de alta complexidade, empresas que têm contabilidade internalizada e só estão fazendo M, contabilidade com custo altíssimo, e aí você tem empresas contábeis especializadas em otimizar esses processos. Enfim, vários são os critérios para você fazer essa segmentação. E nessa parte final, e já vou abrir para as perguntas para vocês daqui a pouquinho, eu quero te dizer o seguinte, como segmentar? Talvez você esteja pensando, como é que eu faço isso na prática, Pedro? Como é que eu faço para segmentar no meu negócio daqui para frente? Se você tem um negócio de contabilidade já funcionando, se você tem uma carteira de clientes, qual é a dica que eu te dou? Olha para essa tua carteira de clientes e tenta identificar algum padrão nessa carteira. Porque você vai reparar que muitas vezes a segmentação está dentro da tua empresa e você não viu ainda. É natural nas empresas contábeis, você olha para dentro delas e você começa a ver vários clientes parecidos. Porque é meio que carteira, ela fica meio que... Ela fica vibrando, ela atrai, sabe? Se você tem cliente bom, atrai cliente bom. Se você tem cliente ruim, atrai cliente ruim. Então, se você tem um grupo de clientes em uma atividade, meio que atrai esse mesmo grupo. É normal esse fenômeno. Inclusive de contadores que passaram a segmentar depois de que foram pegando clientes daquela área.
Então, dá uma olhada na tua carteira. Se você tem clientes em determinado segmento e que você fala, pô, peraí, esse cliente eu atendo bem. Inclusive, uma dica importante, tá? Para mim, segmentação é um processo que tem que ser de dentro para fora. Tem gente que segmenta olhando só a oportunidade no mercado. Nossa, esse nicho está bombando, caraca, isso aqui vai crescer muito, eu vou segmentar esse cliente. Só que será que teu time dentro de casa está pronto para atender esse segmento? Será que você vai ter força suficiente para estudar e se qualificar para esse segmento? O ideal é a segmentação vir de dentro para fora. Qual é aquele segmento que eu sou muito bom, que eu entendo muito, que o meu time entende muito, que eu consigo fazer como falam, com os pés atrás das costas, enfim, tem um termo desse. Como é que eu faço esse cliente na facilidade? Aí é o segmento bom para você. Você consegue atender com valor, você consegue fazer ele com menos dor. Esse é o primeiro ponto. Mas se você não tem segmento, se você não tem clientes, estou começando agora, ou então tem poucos clientes muito dispersos, como é que eu segmento? Eu falei na primeira dica de você olhar a tua carteira de clientes. Se você não tem uma carteira de clientes que já te dá esse sinal, a minha segunda dica para você é o seguinte, olha para o seu coração. Nossa, Pedro, você está muito romântico hoje. Você está muito romântico, olha para o seu coração. É isso mesmo, meu amigo, minha amiga, olha para o seu coração. Qual é aquele segmento que faz teu coração cantar? Sabe, qual é aquele segmento que se você não fosse contador, você abriria uma empresa nesse segmento? Desculpem o termo, mas essa hora a gente já pode falar. Qual é o segmento que te dá tesão de estudar ele? Você lê uma matéria sobre o assunto, você lê ela até o final. Você gosta de conversar sobre o assunto. Talvez seja, por exemplo, salões de beleza. Cara, eu adoro saber das novas tinturas, saber das novas técnicas e da sobrancelha que faz isso e da unha que faz aquilo. Eu gosto de saber de botox e eu gosto de saber de não sei o quê. Cara, o que é aquilo que você tem gosto de saber? Que você poderia montar uma empresa naquela área. Essa é a melhor maneira de você definir o seu segmento. Porque, meu amigo, minha amiga, aquilo que você faz com amor, você faz muito bem, porque você dá o extraordinário. Você sai do... Qual a diferença do ordinário para o extraordinário? O basicão para o avançado. A diferença do ordinário para o extraordinário é o extra. E você só é capaz de dar o extra, o suor extra, o tempo extra, aquilo que você gosta. Na vida adulta, se você não gosta do que faz, você enche o saco, você vai embora. Então, se você quer ser extraordinário a alguém com alguma coisa, se você quer ter o extra e fazer o extra, você tem que gostar do que faz. Então, escolhe um nicho que você gosta, que você tem afinidade, que de repente sua família tem negócios nessa área, mas tenta fazer aquilo que você gosta de fazer. Porque isso vai ser muito importante para você. Então, esses para mim são os principais critérios. Claro que você tem critérios quantitativos. Ah, Pedro, qual o tamanho do mercado? Quantos clientes em potencial eu tenho? Eu vou atender na minha região, na minha cidade, no meu estado? Eu vou atender em todo o país? Eu vou atender quantos nichos? Qual é a barreira de saída desse nicho? É fácil para outros concorrentes entrarem no meu mercado? É fácil para esse meu cliente sair de mim? Existem outros critérios, sim, mais frios, digamos assim. Mas eu acho que se você não passar pelo primeiro critério, eu sou bom para fazer isso e eu gosto de fazer disso. Se você não passar desse primeiro critério, os outros critérios são só números. Para você segmentar bem feito é o seguinte, eu amo essa atividade, eu gosto dela. Eu sou capaz de ficar uma tarde inteira conversando com o cliente sobre isso. Se ele passou nesse primeiro critério, aí sim você pensa se o tamanho do mercado, quanto de investimento você vai precisar, qual a equipe que você vai precisar, porque aí já é um outro dever de casa. Mas passa sim por esse primeiro critério. E para fechar, uma dúvida muito comum sobre segmentação. Pedro, estou começando agora. Eu devo segmentar ou pego todo mundo? O que pintar na minha frente eu pego. E aí? Qual é o ponto? Vou te dar minha opinião. E tudo aqui, meus amigos, mais uma vez, tá? Deixa eu te falar uma coisa. Isso aqui é uma opinião. É uma opinião de um empreendedor que tem uma empresa nessa área, que conhece centenas de contadores em todo o Brasil, que tem relacionamento com o mercado, mas é uma opinião. Tá? Você vai fazer da tua vida o que você quiser, tá bom? Você tem essa liberdade. Mas óbvio, se você puder ouvir a opinião de outras pessoas e considerar, pode encurtar teu caminho. Mas na minha opinião, deixa eu te falar uma coisa, se você está começando agora, é ainda mais importante você segmentar. Ainda mais importante.
Porque hoje nós já temos um mercado hipercompetitivo. Na maioria das cidades nós temos vários contadores oferecendo seus serviços contábeis, uma verdadeira guerra de preços acontecendo. Nessas cidades nós já temos contadores com décadas de existência, empresas contábeis com 20, 30, 40. Eu conheci certa vez uma empresa contábil com mais de 100 anos de existência, gente. 100 anos. Uma empresa de contabilidade já estava na terceira, indo para a quarta geração. Como é que você, menino novo, menina nova, que acabou de chegar no mercado, como é que você quer competir com uma empresa que tem 100 anos de existência? 40 anos, 30 anos. Uma empresa grandona que está lá naquela rua principal da tua cidade, que todo mundo conhece o dono, o sobrenome do pessoal, que já atendeu a empresa do prefeito, que faz parte da maçonaria, que é coroinha da igreja, que é toda bem relacionada. Como é que você quer conquistar? Vamos mais, se você está começando agora, possivelmente você tem pouca idade. Aí você chega para visitar um empresário, o empresário olha para tua cara e fala, caraca, o que esse moleque quer me ensinar? O que essa garota que tem idade para ser minha filha quer fazer, quer pegar minha empresa de contabilidade? Porque olha só, não adianta pensar que não tem não. Na contabilidade tem muito preconceito. Muito. Eu não estou dizendo que está certo, tá? Estou só levantando constatações. Preconceito existe. Preconceito de idade, infelizmente nós temos. Tem gente, e aí é um absurdo, preconceito de gênero, preconceito de raça. Infelizmente nós temos preconceito do lado dos clientes, na hora de contratar serviços contábeis. E aí? Como é que você vence essas objeções? Implorando para o cliente, poxa, cliente, me contrata aí, eu estou precisando tanto. Você só vai conseguir conquistar bons clientes se você provar que você é. É isso aí que você é. É Flórida, que você... Eu vou falar palavrão, prometi que não ia falar palavrão. Mas é isso aí. Que você é isso que você entendeu mesmo. Você tem que mostrar ao teu cliente que você é sinistro, que você é sinistro naquilo que você está falando. Que você fala a língua dele. Que você sabe propor soluções que ele precisava e nem sabia que ele precisava. Porque os resultados, meus amigos, eles gritam. Os resultados que você prova, eles gritam na cabeça do seu cliente. Só que se você não for segmentado, se você estiver começando e não for segmentado, você não vai conseguir mostrar isso. Você não tem tempo suficiente, você não tem experiência, você não tem equipe. Então o melhor que você pode fazer, se você está começando agora, é você escolher alguns nichos e estudar a fundo esses nichos. Como se você fosse abrir uma empresa nessa área. Porque fazendo isso, na hora que você estiver diante do empresário, vai falar, caramba, eu não quero esse contador, eu quero esse contador como meu sócio. Inclusive, eu mesmo já recebi proposta de sociedade. De clientes que falam, caraca, esse camarada entende tanto do meu negócio que eu não quero ele como contador não, eu quero como sócio. De tanto que você sabe desse nicho. Claro que, se pintar um outro cliente de outro lado, de outra área, é óbvio que você vai pegar. Você está precisando de dinheiro, sem dúvida. Mas lembra, o seu tempo é limitado, sua paciência é limitada, sua energia é limitada. Foca, porque quando você foca, você expande. Beleza? Vamos lá responder perguntas que vocês mandaram aqui, galera. Muito bom. Perguntas de tudo quanto é tipo. Ó. Quais os segmentos que têm menos oferta de contabilidade? Rodrigo, obrigado pela presença, meu amigo. Eu não sei te dizer, porque existem vários critérios de segmentação, né? Tem segmentação por atividade econômica. Se a gente pensa por atividade econômica, já temos aí milhões de variantes, né? De atividades econômicas, enfim, há poucos anos atrás não existia a função de youtuber. E hoje existem pessoas que ganham dinheiro com o youtuber. E aí? Não existia infoprodutor? Não existia uma série de coisas. Então o mercado é muito dinâmico. O que eu posso te dizer é o seguinte. As segmentações mais poderosas são aquelas que ou são muito difíceis de serem feitas, de tecnicamente difícil, tem que estudar muito. E aí lembra aquela história, né? O que é difícil, só os comprometidos chegam lá. Então no teu lugar eu buscaria focar em algo muito difícil, porque só os comprometidos chegam lá, ou em algo muito, muito, muito específico mesmo. Um segmento pouco conhecido, um segmento que requer um estudo mais profundo. Vou dar um exemplo para você. Nós temos, inclusive, alguns amigos que são especializados em contabilidade para startups. Empresas de base tecnológica que montam um negócio para serem vendidos. Resolvem problemas pontuais e montam um negócio para serem vendidos. É uma dor muito específica, é uma galera que fala outra língua. Você vai conversar com um startupeiro, cara, ele já te pergunta qual é o seu CAC, qual é o seu LTV, tu não entende porcaria nenhuma. Mas se você fala a língua dele, você pega ele como cliente. Então, o ponto é, qual é aquele segmento que faz teu coração cantar? E eu não estou de sacanagem com isso. Pensa no qual segmento que se você pudesse, você montaria uma empresa nessa área.
Veja se esse segmento é volumoso, se tem muito cliente nessa área. Se você tem um cliente que você montaria um negócio e ele é muito volumoso, eu pensaria nesse cliente. Tá bom? Que legal. Mensagem do Fernando. Não tenho pergunta, quero só agradecer seu tempo conosco. Valeu, Fernandão. Coração pra você. Obrigado, cara, pela tua presença e confiança, tá? Tamo junto. Tem muitas perguntas que já foram respondidas no interior. Aqui teve um comentário aqui, olha, drogarias. Drogarias é um segmento poderoso também. Tem muitas peculiaridades, inclusive oportunidades tributárias, o controle financeiro tem suas peculiaridades, controle de estoque, você tem controle dos lotes, dos produtos, enfim, tantas e tantas oportunidades quando você vai para segmentos, por exemplo, drogarias. Existem algumas empresas contábeis especializadas em drogarias e grandes no Brasil. Vale a pena você fazer um benchmarking nelas para que você possa conhecê-las. Olha, pergunta boa, hein? Ribeiro Viviane. Como segmentar em cidades pequenas? Legal. Isso é uma pergunta poderosa, porque, Pedro, a cidade pequena, às vezes eu tenho poucas empresas. Como é que eu vou segmentar numa cidade que tem pouco de negócio? Se eu falar que eu só vou atender pet shop, na minha cidade só tem 5 pet shops. Acabou o meu mercado. Veja só, em cidades pequenas, a segmentação geográfica ela chama mais atenção, né? Olha, eu vou atender aquela região, às vezes as cidades próximas à região. Mas lembra do que eu te falei no meio dessa live? A crise do coronavírus desbloqueou a cabeça dos empresários e dos contadores. Acabou a barreira física na contabilidade. Aquilo que se pensava que, cara, eu sou um contador, eu só posso atender clientes da minha cidade, isso não existe. Aquele empresário que pensava, poxa, eu quero um contador da minha cidade, porque se eu precisar de alguma coisa eu vou lá nele resolver, isso já não existe. Por quê? A crise mostrou claramente que quem é bom de serviço atende à distância, quem é ruim de serviço não atende nem quando tinha proximidade. Inclusive nós temos casos de contadores, eu falava há um tempo atrás com o Fabiano lá da JR, um amigo meu que tem uma empresa contábil lá no interior do Rio de Janeiro, fica em 3 Rios, uma cidade de 100 mil habitantes. Eles estavam conquistando um supermercado lá de Manaus. Olha só, gente, Manaus, estado do Amazonas, longe pra caramba do interior do Rio de Janeiro. Uma empresa de comércio, com volume grande, uma porção SKU, sei lá quantos mil itens, 15, 20 mil itens de produto. E os caras estão pegando a contabilidade deles. Por quê? A distância física parou de ser critério determinante. O mais importante é o seguinte, qual é a transformação que você vai fazer na vida dele? O que você faz que só você faz? Essa é a grande questão que você tem que se perguntar na hora de definir a sua segmentação. Beleza? Qual o critério para definir um bom nicho? Já falamos. Lugares pequenos. Aí, ó, pergunta do meu xará, Pedro Ribeiro. Supermercado, farmácia, autopeça, restaurante são bons nichos? Eu acho que são bons nichos, inclusive conheço empresas contábeis grandes, inclusive, em cada um desses nichos. São nichos que você tem muitos produtos com tributação monofásica de PIS e COFINS, né? Então você tem oportunidades aí de recuperação de crédito tributário de períodos passados, dos últimos 5 anos, redução dos impostos daqui para frente. Então você tem que estudar essa legislação, entender bem da tabela, né, de produtos monofásicos. A questão é que são negócios essencialmente diferentes, né? Apesar de terem essas oportunidades com alguns produtos, supermercado é uma operação, farmácia é outra, autopeça é outra. Eu não sei qual o tamanho da tua empresa, mas talvez seja melhor começar por um deles só. E você ir com mais foco e aí sim, depois de algum momento, ir avançando para outros segmentos. Porque são atividades econômicas muito diferentes, né? O dono de um restaurante pensa completamente diferente do dono do supermercado. E lembra que você precisa atender o dono, né? Não é só a nota fiscal de entrada e de saída que a gente trata dos desejos, dores e sonhos dos donos, dos funcionários. Ok? Mas obrigado aí, Pedrão, pela tua presença. Pergunta boa aqui do André Vitor, contador. Segmentos como área médica já estão saturados de contadores especialistas? André, na minha opinião, não. Na maioria das cidades, das praças, nós não temos essa saturação. Os segmentos de saúde, eles acabaram ficando meio glamurosos, assim, de todo contador querer atender empresa médica, por ser um profissional que tem interesse em geralmente outros serviços, ele faz BPO financeiro, você consegue ter outros atendimentos, mas me parece que faltam especialistas, sabe? Empresas médicas, e tem médicos e médicos, né? Tem o médico plantonista, que é uma coisa, tem a clínica médica, tem o hospital médico, tem o laboratório, é um segmento grande, é uma indústria grande. E eu acho que faltam bons profissionais. Galera, nosso horário está quase acabando.
Quero agradecer aí a tua presença, agradecer a tua confiança, você que está aqui comigo sempre. É um prazer enorme estar com você. Estou vendo aqui muitos alunos do Programa de Formação Contador Consultor, que é o meu treinamento avançado, onde nós falamos, inclusive, sobre estratégia de segmentação, como prospectar clientes, como contornar objeções, como cobrar do cliente, como atuar como consultor. Então, estou muito feliz de ter vocês aqui comigo. Quero agradecer do fundo do coração a tua presença. E amanhã tem live imperdível, entrevista com o meu amigo Paulo, para vocês conhecerem um pouco melhor a história dele. Como ele trabalha lá na Nexo com restaurantes de alta gastronomia. Um papo delicioso amanhã às 19 horas, tá bom? Beijo no coração. Tchau, tchau.